Olha, primeiro dia útil da fase vermelha na pandemia aqui em São Paulo, começou no sábado. E o que a nossa equipe de reportagem flagrou nas últimas horas, está flagrando neste momento? Aglomeração. Comércio fechado, mas o transporte continua como sempre, lotado. Estação de metrô cheia, aglomeração dentro dos vagões, distanciamento nem pensar. O que a gente ouviu é que tem muita demora no transporte. E quando chega, tem muita gente para pouco espaço. Eu quero deixar uma pergunta para a prefeitura e quero que a prefeitura me responda. Estão reduzindo o número de ônibus nesta segunda-feira em relação aos dias normais? Porque se você diminui o número de veículos nas ruas, obviamente você vai ter mais gente dentro do transporte público. Eu quero uma resposta. Porque a ideia é o seguinte: o comércio está fechado, estão tomando medidas agora para que a população não fique se movimentando, para conter um pouco o avanço do coronavírus, para que menos pessoas morram. Ok, mas as pessoas que estão no transporte, as pessoas que estão trabalhando na linha de frente, as pessoas que fazem parte do serviço essencial, que tipo de transporte elas vão encontrar nas ruas? Se tem 3 ônibus, 5h30, 6 e 6h30, vocês tiram 2, fica 1, vai ficar a turma das 5h30, das 6 e das 6h30 no mesmo ônibus. Então que vantagem tem? A ideia é que mantenha o transporte público da mesma maneira para que as pessoas possam usar o transporte público sem ele estar lotado. Porque se ele está lotado, não resolve absolutamente nada. Você ainda prejudica essas pessoas que precisam sair para trabalhar. Poxa vida, assista comigo essa reportagem, olha os flagrantes nesse primeiro dia de fase vermelha. Vamos lá. Distanciamento social, pelo menos 1,5 m, isso não existe para quem precisa do transporte público de São Paulo. Bem complicado, bastante lotado, viu? Tem como distanciar. O metrô pequeno, né? Muita gente indo trabalhar esse horário, aí fica difícil. A Joseli quem o diga. A diarista de 38 anos trabalha de segunda a sábado e precisa usar um trem e 3 ônibus. O trajeto da casa dela, em Cidade Tiradentes, extremo leste da capital, até a Barra Funda, na Zona Oeste, leva pouco mais de 2 horas. E o medo do coronavírus é companhia frequente nessa viagem. Já teve dias de eu passar 40 minutos para embarcar, porque eles reduzem os ônibus somem. Aí quando o ônibus chega para ter que ir para casa descansar, tem que pegar cheio, lotado. A mulher que tem asma e bronquite tentou diminuir os dias de trabalho para evitar sair de casa. Acontece que os boletos chegam. As contas chegaram, não pararam e eu tive que voltar de novo. Mas morro de medo de pegar, porque sou do grupo de risco. Essa, infelizmente, não é a realidade só da Joseli. O metrô, o ônibus continua sobrecarregado como sempre. Se a gente ficar em casa, a gente passa fome, né? Isso se ainda você tiver um emprego. E se tiver, comemore, mas se proteja. Porque no primeiro dia útil da nova fase vermelha do estado de São Paulo, nada mudou no transporte público. Os pontos de ônibus ainda estão lotados. E dentro dos coletivos, o que não falta é aglomeração. Como é que está o transporte público? Muito cheio? Tá cheio, demais. Não dá para distanciar? Não. Eu acho que tem que fazer alguma questão aí, dar um jeito, né? Para tentar afastar o mais possível as pessoas do serviço e tentar fazer mais legal possível aquele esquema de afastamento mesmo para não se contagiar, né? Nem a gestante escapa e segue a vida com medo em dobro, por ela e pelo filho que espera. Eu tenho medo, na verdade, né? Porque eu vejo vários casos de mulheres grávidas tendo filho mais cedo, vamos dizer assim, não está preparada. Fora que o transporte público todo dia está lotado, né? Não tem álcool gel dentro do ônibus. E no meio de tanta gente, tem os fumantes. Eles tiram a máscara para sustentar o vício e acabam se expondo ainda mais. Tem também os esquecidinhos, né? E outros ignoram a pandemia. Tem pessoas que usam a máscara no queixo, usam a máscara pendurada na orelha. Tem pessoas que entram comendo no trem, tomando coca. Então, assim, o povo não tem essa noção quanto é perigoso. A
fase vermelha do Plano São Paulo foi decretada devido ao aumento no número de internações em UTIs. Nessa fase, que vai até o dia 19 de março, apenas os serviços essenciais podem funcionar. Segundo os passageiros, o número de pessoas não diminuiu, mas os de ônibus, sim. Ou seja, essa conta não fecha. O mesmo número de pessoas e menos ônibus, maior a aglomeração. Eu cuido de criança, sou babá. E tem que trabalhar todo dia? Tem que trabalhar. Pegar transporte público? Transporte público, lotado. Enquanto isso, o trabalhador que lute com as armas que tem: máscara, álcool em gel e fé. Não pego na máscara e geralmente eu uso duas. Eu me considero muito guerreira. Apesar de ter minhas dificuldades, meus problemas, mas continuo trabalhando.